Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o HSML11. Vamos lá ver como é que tá esse fundo que vem sofrendo bastante aí na cotação. A gente vem acompanhando isso, né? Tá caindo tanto que, se bobear, daqui a pouco tá pagando 1% ao mês. E a gente vai entender o porquê, o grande motivo dessa queda, né? Além de outros fatores externos, mas tem um motivo dentro desse fundo. O ticker dele é HSML, tem as características dele aqui e tal, as taxas, um pouquinho puxado, né? Já poderia estar trabalhando entre 1%, taxa de performance nem deveria existir. E aqui alguns dados de mercado do fundo. Pagou 70 centavinhos, a cota tá menos de R$80 já tá caindo bastante. Já tá buscando 70, né? 146 mil cotistas, patrimonial 97. Olha o nível de desconto que tem em relação ao patrimonial, né? E a liquidez é boa. Nós vamos entender já já. Eu vou mostrar exatamente o motivo dessa desvalorização toda. Ele comenta, né? Terminaram o ano com um dividendo de 9,4%, o maior entre os fundos do segmento. Também a gente vai entender disso já já. E a distribuição de 70 centavos foi a maior da história do fundo. E o guidance de distribuição vai ser anunciado no próximo mês. Ele comenta que o fundo foi o mais atuante em termos de nova aquisição em 2022, compraram 2 ativos. Olha, não acho que foi não, viu? Porque o XPML também comprou uns 3 ativos, viu? Não foi bem isso não. Mas enfim, o que eles colocaram aqui. Foram 2 compras interessantes. E ele coloca, né, o NOI dessas 2 compras, a gente vê, ó, Paralela rendendo super bem em relação a 2019 e o Uberaba também. Então, assim, mostraram ser 2 compras muito boas. Também fizeram uma pequena expansão lá no Pátio Maceió. O fundo vem operando melhor do que a expectativa da gestão e crescimento de 12% de vendas e NOI no acumulado de 2019 está indo muito bem. Cara, tá indo super bem, né? Só tem aquele Metatocuruvi que tá atrapalhando, mas pelo menos os outros ativos estão compensando ele. Aqui, a gente consegue ver DRE, gerou 72, pagou 70, botou 2 no bolso, tem uma reservinha bem grande aqui de 77 centavos. Legal. Aqui as distribuições, olha como é que foi subindo, né? Cara, muito forte essa alta. Nós vamos entender por que de que isso aconteceu também, né? Tudo tem, digamos, tem motivo, né? Nada é de graça. Simplesmente subiu. Não, tem um porquê que isso aconteceu. E eu quero mostrar pra vocês. Olha a notificação chegando toda hora, essa porra. Enfim, eu vou mostrar pra vocês. A liquidez dele é boa. E o grande causador desse aumento de dividendos do fundo é esse aqui, ó. E o grande também causador da queda das cotações. São as obrigações que o fundo tem. O fundo elevou sua alavancagem nesse ano de forma bem agressiva, né? De forma bem agressiva. Ele não tinha alavancagem e levou a alavancagem até 34%, um patamar bem alto. A alavancagem é essa que tem carência de amortização e carência de juros. Por isso que o rendimento subiu tanto, porque o fundo ele cresceu de tamanho sem ter nenhum tipo de despesa financeira com isso. E aí o resultado foi só aumentando. Porém, o cenário macro foi deteriorando cada vez mais, o pessoal começou a botar risco, e esse aqui é um risco desse fundo, né? O pessoal tá ligado nessa questão desse risco da alavancagem, e aí precificaram a cota. Eu acho que tá até de forma, digamos, exagerada, beleza, tem um risco e tal, a gente sabe aí que o fundo vai precisar de caixa em outubro de 2024, pô, tem 2 anos, praticamente, mais de 2 anos até isso acontecer, né? Então, praticamente 2 anos, né? Um pouquinho menos, na verdade. Então, cara, nesse ponto tá até tranquilo. Claro, eu entendo, porque vocês conseguem ver esse fundo emitindo nos próximos, até outubro de 2024? Acho muito difícil ele conseguir emitir. Mas é um risco, é uma coisa que está na conta, uma alavancagem bem alta, 877 milhões de reais, várias indexadas ao CDI, se a Selic começar a subir, vai começar a pesar nisso aqui também, fica ligado nisso aí, né? Mas, cara, vamos acompanhar. O fundo hoje tem em caixa 81 milhões de reais. Seria legal, né, nos próximos relatórios, o pessoal da HSI colocar a partir de 24, quanto vai precisar de caixa por ano? Pra gente conseguir fazer o cálculo, né? Conseguir fazer o cálculo tudo certinho e tal. Porque o fundo não tem necessidade,
por conta das carências e tal, ok, mas a gente precisa saber, né, o fluxo de amortização futura desses CRIs. Enfim, claro, ele tem alternativas, ele pode chegar aqui, ó, e vender um desses ativos que ele tem, né? Ele pode fazer algum giro de ativos, isso aí faz parte. Não seria nenhum absurdo se ele fizesse algum movimento nessa direção. Sei lá, pega aí o Paralela, que foi o último que ele comprou, ou o Granja Viana, que são, ou até mesmo o Osasco, né, que são participações menores, e vende uma participação dessa, reforça o caixa e banca essas e reduz a alavancagem, quita a alavancagem, né, ou parte dela. Enfim, vamos ver o que o fundo vai fazer. Mas eu acho muito difícil ele conseguir emitir até chegar lá em outubro de 24. De outubro de 24 para frente. Mas é bom ficar com isso na cabeça, né? Bom ficar com isso na cabeça. Às vezes também, como eu falei, né? Ele vendendo um ativo, ele pode reduzir a alavancagem, né? Vende um shopping aí por, sei lá, 200 milhões de reais, 250 milhões de reais, ele já consegue reduzir grande parte dessas dívidas, principalmente a da dívida indexada ao CDI, e consegue ficar numa situação um pouco mais confortável. Enfim, vamos ver o que ele vai fazer, né? Tô bem curioso para ver. E vamos torcer, quem sabe aí, acho muito difícil acontecer, mas quem sabe ainda lá no final do ano eles começam a reduzir a Selic, aí vai jogar os fundos para cima, mas acho muito difícil isso acontecer, viu? É extremamente remoto, pelo menos na minha visão, reduzir a Selic. Pode ser que eles diminuam de forma bem de leve, sabe? Sai de 3,75, termina um ano em 12, em 11, mas acho muito difícil. A sinalização é totalmente o contrária do que a gente está vendo. Saiu, hoje, no dia que eu tô gravando, saiu a inflação de dezembro, foi 0,6. Então vamos acompanhar isso aí, vamos ver como é que vai ser os dados de inflação que vão começar a sair agora nesse início de ano, para a gente ver se existe a mínima possibilidade de ter algum tipo de corte ou não. Vamos também ficar de olho no Boletim Focus, vamos ficar de olho também nas reuniões do Copom. Temos que analisar todas essas questões para ver se o risco desse fundo está fazendo sentido ou não. Aqui a gente consegue ver como é que estão as vendas em NOI, venda 6% superior a 2019 e NOI 12% superior, legal, e a taxa de ocupação do fundo em 94,7%. Aqui as vendas, aqui o NOI, sempre pegando o 22 contra o 19, que a gente sabe que é o número correto. A partir do ano que vem, quando a gente tiver os dados aí de 22 contra 23, a gente já vai conseguir calibrar bem isso, mas por enquanto não, por enquanto a gente ainda está os anos de 2019. Eu espero, né, que o fundo nessa virada de ano ele continue com 2023 contra 19 e 2023 contra 2022. Aí, cara, aí ficou perfeito. Teremos a base de comparação assim da melhor maneira possível, né, com o período pré-pandemia e com o período do início do pós-pandemia, que era no 22 a gente já não tinha mais restrição de horário e tal. Então eu acho legal a gente ter essas duas comparações, que aí fica perfeito, fica assim, não tem o que falar, né? Vai já ficar numa situação muito confortável para entender a recuperação do fundo. Até porque os fundos de shopping center, por mais que eles já estão em patamares positivos e tal, a recuperação ainda está em curso, né? Já está em curso. Se pensar, o resultado líquido da inflação ainda está negativo. Mas, cara, a inflação foi muito puxada nos últimos 2 anos também. Não tem como exigir muita coisa. A receita de mall e mídia está indo super bem, né? Descontos na inadimplência, tudo sob controle, né, cabe menos de 3%, taxa de ocupação também tá aí sob controle, a composição da receita aí a gente consegue ver como que tá, né, de aluguel mínimo, etc. Aqui cada um dos ativos ele coloca, né, como sigla, já comentei, eu sei que esse aqui é o Uberaba, e eu sei que esse aqui é o de Maceió, se eu não me engano, agora o resto eu não sei, já comentei isso 200 mil vezes, que não tem por que ter essa sigla, só o gestor sabe de cabeça qual shopping é qual olhando isso aqui, né? Enfim. Aqui embaixo tem, se você quiser olhar, Super Metrô Tucuruvi, Pátio Maceió, mas porra, é mais fácil escrever, né? Aqui, a questão já viu essa tabela da participação dos ativos, quanto que ele tem. Esse fundo tem como característica ter aí uma participação majoritária dos ativos, né? Assim, ele é o único fundo que tem essa característica tão forte dessa forma, é uma estratégia, é aquela coisa, ele apita, ele que define tudo sobre o shopping center. Eu acho isso interessante, não acho isso ruim, não. Aqui é a localização dos ativos, e uma coisa, por ele ter essa estratégia, ele tem um número menor de ativos, né, porque ele tem que comprar o shopping inteiro, e você sabe que o shopping é um ativo de um valor agregado um pouco mais elevado, né, não é igual um galpão e tal, é um negócio caro. Então, assim,
Se ele não tivesse essa mecânica, vamos imaginar que ele tivesse só 51% de todos os shoppings. Cara, ele teria o dobro do número de ativos que ele tem, porque o Pátio Maceió ia virar 2, o Super Shopping Osasco e o Via Verde ia virar o Via Verde ia virar 2, esse aqui ia virar 2, esse aqui ia virar 2, enfim, ele teria aí pelo menos mais uns 4, 5 ativos, se ele fosse só, você é majoritário com 51%. E se ele fosse seguir na linha dos outros fundos todos, né, que tem participações, tem fundo que tem participação de 100%, tem participação de 20%, tem participação de 10%, de 8%, enfim, das mais variadas, ele também teria aí lá para mais de 20 ativos. Mas assim, eu gosto da estratégia dele, acho bem interessante, é uma pegada diferente que a gente tem, né. E aqui tem um vídeo tour, já mostrei isso pra vocês, né? Clicou aqui, ele pega o cara com aquelas câmeras 360, e aí você vê o vídeo no YouTube, aí você pode mexer a câmera e tal, pra cima e pra baixo e tal, bem legal. Bem tipo aquele estilo de vídeo que eu faço mostrando, só que é um vídeo institucionalzão e tal, não tem aquela questão de opinião e tal. Tô até precisando fazer mais vídeo desse estilo pra vocês. Enfim. Pátio Maceió, vendas totais 59,4 milhões, 27% superior a 2019, e a receita de aluguéis 42% superior a 2019. Cara, tá indo super bem. Esse aqui tá dando pau na inflação, esse aqui tá plenamente recuperado. Aqui a expansão, a gente vê, comentei já com vocês, né? Uma pena que essa expansão, ela não ficou pronta pro Natal, né? Uma pena. E eles fizeram também uma reforma na alimentação que aumentou aí o número de assentos, né? Reorganizaram o negócio, ficou um pouco mais eficiente aí. O Granja Viana, a gente tem a venda totais 0,5% superior a 2019, então praticamente 0 a 0, e a receita com aluguéis 16,8% superior a 2019. Super Shopping Osasco, vendas totais 30 milhões de reais, 32,9% em relação a 2019, cara, indo super bem, e aluguéis 39,2%. Também outro que está plenamente recuperado da pandemia. O metrô Tucuruvi, a gente já sabe, né? Ele é o grande problema do fundo. Vendas totais 43 milhões de reais, 15% a menos do que 2019, e a receita com aluguel 8,7% menor do que inferior, né, a 2019. Cara, esse é o problema do fundo, e a gestão justifica que o fluxo de metrô ainda não atingiu o nível do pré-pandemia. Lembrando que isso aqui é um ativo que está em cima de uma estação de metrô. Cara, vamos ver, né, como é que vai ser. Tá demorando, esse aqui tá sendo uma pedra no sapato aí do cotista. O Via Verde, lá no Acre, a gente vê, ó, vendeu 37 milhões no mês, 6 milhões a mais do que 6% a mais do que 2019, e a receita do aluguel 27,3%. Aluguel, legal, só as vendas estão um pouquinho abaixo, né? Paralela, já visitamos, né? A gente tem vídeo no canal indo lá, entrando, mostrando tudo desse ativo. As vendas estão 3% superior a 2019 e a receita de aluguel 23,4%. Tá indo, galera, tá indo. Isso é um ativo muito bom, mas a localização dele não é das melhores, né? Fica na região mais longe do centrão de Salvador e tal. O grande trunfo dele é aqui, ó, tá vendo essa passarela aqui, ó? Isso aqui é uma linha de metrô que tem. E aqui em volta tem bastante área residencial, né? Mas é uma área de uma classe um pouco mais baixa, né? Então atrapalha um pouco na questão de vendas e tal. Mas enfim, é uma região interessante, assim, por conta do metrô. Eu acho o mais interessante dele é o metrô. E o ativo em si é muito bom, né? Não é um ativo ruim. Lembrando que o VISC tem participação também. Tem outros ativos na região, relativamente próximo, né? Essa região desse shopping lá em Salvador é o seguinte: tem a linha do metrô, né? Imagina a linha do metrô aqui. Aí é tipo assim, região mais humilde aqui e tal. Aí do nada vem um condomínio de luxo no meio. Enfim, é um negócio assim, tem uma desigualdade bem grande, né? Enfim, vamos ver aí se ele continua performando de forma interessante. Já o Uberaba, vendas 4,5% superior a 2019 e receita de aluguel 29,2%. Legal, indo super bem. Pessoal que é lá da cidade já falou, né? Falou muito bem desse ativo, que é um shopping muito bom e tal. Bem interessante isso. Então, galera, esse é o vídeo aí do HSML. Sabemos dos riscos que esse fundo tem, sabemos dos problemas e dos desafios para o próximo ano. Mas, né, vamos acompanhar. Esse fundo ele tem que ser um fundo que tem que ficar... Acho muito difícil ele chegar no VP assim, no curto prazo, mas o gestor tem que ficar muito atento para já deixar a emissão pronta. A emissão desse fundo já tem que estar pronta,
para só chegar na hora que a cota passar, o gestor pegar e apertar o botão, mandar o fato relevante e fazer a emissão, porque aí ele consegue captar e tal, e aí bota ordem na casa nessa questão dessa alavancagem toda, né? Liquida pelo menos a parte CDI e tal, enfim, vamos ver o que ele vai aprontar aí, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, se inscreve aí no canal, hein? Valeu!